começar então, a gente vamos aqui pontualmente, né? Então, doença de Alzheimer, né? Vocês vão ver aqui em cima, temos dois pedacinhos de cérebro cortadinhos, né? Em que o cérebro da direita é um cérebro normal e o cérebro da esquerda é um cérebro acometido por uma doença neurodegenerativa, no caso, o Alzheimer. Ali em cima nós temos alguns alimentos que a gente falou, né? O peixe, água fresca, linhaça, enguia, gema do ovo, lecitina de soja, chocolate, amargo, banana e leite, alimentos ricos em proteínas. Então nós vamos falar também como que através desse mundo moderno nós podemos ter estratégias de prevenção do Alzheimer. Né? Então, um pouquinho do histórico de Alzheimer, que é muito interessante a gente conhecer. Né? Então, o Alzheimer, o primeiro estudo que a gente tem que descrever essa doença foi um médico alemão, para variar, né? Os alemães estão sempre na frente, né? Que era um neurologista, neuropatologista, quer dizer, na realidade ele era um neurologista e patologista, quer dizer, ele também fazia as autópsias dos pacientes da parte neurológica, chamado Alois Alzheimer. Os sintomas relatados por ele, né, eram falhas da memória recente, como nós estamos vendo ali, paranoia e problemas comportamentais e problemas de linguagem, assim como um cérebro atrófico com sinais de deposições proteicas anômalas, diferentes, observados em exames pós-mortem. Então, o diagnóstico mesmo do Alzheimer, hoje, se nós quisermos fazer, é só pós-mortem. Antes, é hipótese diagnóstica. E essas placas que foram observadas no cérebro, né, são acúmulos de uma substância que nós vamos falar, chamadas placas senis, e os novelos que estão em volta dos neurônios, chamados agregados neurofibrilares. Então nós temos aí duas degenerações do mesmo cérebro. Uma fora do neurônio, que deposita no extracelular, ou seja, na glia, que é o sistema imunológico de sustentação do cérebro, e outra dentro do neurônio. Nós temos também aqui a fotinho do nosso querido Alzheimer, né? Apareceu? Vai. Introdução. As doenças neurodegenerativas são patologias, né, caracterizadas pela destruição irreversível de certos neurônios, o que leva à perda progressiva incapacitante de determinadas funções do sistema nervoso. Algumas delas são hoje consideradas as maiores causas de demência no mundo. Então, as doenças que levam à degeneração do cérebro são as maiores causas de demência no mundo. Tá? A doença de Alzheimer, ela é uma patologia atualmente que representa a forma mais comum da demência em pacientes idosos. Portanto, em 2011, as estimativas indicaram 24 milhões de pessoas acometidas por doença de Alzheimer no mundo. E prevê-se que até o ano 2030, esse número atinja 72 milhões. Vai ser muito mais, viu, gente? Muito mais. 72 milhões de pessoas com Alzheimer. Não existem muitos dados a respeito no Brasil. O Brasil sempre, as coisas são difíceis aqui, né? Um dia o pesquisador faltou, no dia tinta, a caneta esqueceu o lápis, aqui tem esses problemas. Você chegou atrasado, né? Foi para outro lugar. Então, aí estima-se que 1 milhão de pessoas, a gente acredita que são muito mais, 2,5 milhões, sofram dessa doença no país. Então, é uma área em que 1 milhão para 190, quer dizer, em cada 1 milhão de pessoas, nós temos 190 casos de Alzheimer. Né? Existe a necessidade de aprimorar esses dados, pois a doença de Alzheimer pode ser subdiagnosticada no território brasileiro. Regiões distantes, sem médicos, médicos não habilitados, a famosa demência senil, que na realidade hoje nós sabemos que existe, é muito mais complexa, né? E depois simplesmente o idoso colocado com um depósito de ferro velho e deixado do lado, que não se tem mais cuidado e nenhum apreço pela vida do idoso, não é?
Aqui nós voltamos então para o Dr. Alzheimer, né? Alois Alzheimer morreu em 1915, sem Alzheimer. Tá? Então, quando você passa, você vai lembrar dele, né? E tem uma coisa interessante também, que ele nasceu e estudou medicina em Berlim. Berlim é um grande centro médico. O que houve foi um deslocamento do centro médico para o oeste, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma visão muito característica, que é a visão puramente medicamentosa e um pouco da visão cognitiva que vem aumentando com o tempo. A visão europeia, por ser de longevidade muito mais antiga, por estudos de doenças neurodegenerativas muito mais antigas, tem na geriatria um aspecto muito mais profundo que a visão americana. Americano, nós podemos dizer que hoje temos mais de 1 milhão de pessoas com mais de 100 anos nos Estados Unidos. Mas nós temos praticamente 5 vezes mais Alzheimer do que aqui. Enquanto que na Itália nós temos 1,5 vezes, em Portugal 1,2. Quer dizer, os processos alimentares, o modo de vida, o estilo de vida e as características da sociedade, nós chegamos à conclusão que o estilo de vida americano é um estilo doentio. Então, a gente realmente não podemos nos basear nesse estilo de vida para a nossa saúde. Né? E depois, interessante que ele morreu em Breslau, né? Que é um centro de estudo neurológico, muito interessante, que já foi a Alemanha. Né? Então, nós falamos aqui da incidência, né? Que de 24 para 72 milhões, o que significa isso nesse período de tempo? Triplicar praticamente a incidência com o diagnóstico correto do Alzheimer. Então nós estamos vivendo, de uma certa forma, uma pré-epidemia dessa enfermidade neurodegenerativa. Epidemias, nós pensamos sempre em doenças infectocontagiosas, né? Agora nós temos a febre amarela, até vi alguns macaquinhos aqui andando, aqui, saguis, né? Mas nós sabemos que a causa é a civilização, né? Que mata os predadores dos mosquitos que transmitem a febre amarela. Então, é uma doença da civilização, que veio da floresta para a civilização, não é? Outra coisa interessante é como que a gente vai diagnosticar. Então, essa palestra serve para vocês terem uma ideia de perceber, já antecipadamente, alguns dados para a gente perceber que o paciente está tendo uma demência. Se é Alzheimer ou não, não cabe ao leigo dar o diagnóstico, mas sim ao médico especialista, acompanhando o paciente, pedindo os exames adequados para estabelecer o diagnóstico, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Tá? Outra coisa importante que nós temos que conceituar é o número de casos. Esse é um estatuto americano, que em 1995 nós temos 337 mil para 1 milhão de casos. Olha a evolução ascendente do número de casos. E o aumento da população, o que está em amarelo, não foi tão grande assim, não é? Outra coisa interessante que a gente vê é a possibilidade da gente estar fazendo a prevalência, quer dizer, em qual população, quanto mais de Alzheimer a gente tem e aonde tem. A prevalência seria aqueles casos onde a doença conflui de um certo ponto, como uma flecha, e se acentua muito mais. E nós vemos ali que a prevalência está aumentando, né? Pelo número de ambientes, de pessoas, e também com a longevidade. Então, quanto mais longevo, maior a prevalência de Alzheimer. Quer dizer, quanto mais a gente vive, né? Deveria ser o contrário, né? Quanto mais a gente vive, mais saudável ficaríamos, né? Esta é a verdadeira medicina, a medicina da saúde. Infelizmente, optou-se por um modelo, após um relatório Flexner, que foi feito nos Estados Unidos em 1910, para a medicina da doença. Então, hoje, o médico, ele não previne a saúde, ele trata a doença. Tá? Tratar a doença para o médico é dar remédio. Tá? Não somos contra remédio, somos contra a polifarmácia, por um idoso com 70 anos está tomando praticamente 12 a 15 medicamentos. Né? Nossa visão é, eu sou médico clínico aqui nesse espaço, né? E tento respeitar os outros colegas, mas às vezes é muito difícil, porque você tira uma atorvastatina, eles começam a dar. A gente tem um certo conceito já, pela medicina germânica, alemã,
que determinados medicamentos fazem mal à saúde, mas eles nos escutam e tornam a dar o medicamento de novo. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, porque nós queremos ajudar o paciente, mas a família, por pressão ideológica não concreta, isso quer dizer má orientação a longo prazo, cede à polifarmácia medicamentosa. Então, esse é um dado a ser considerado. Então, nós vemos que quanto mais velho, mais Alzheimer vai ter. Você vê que aumenta na população, não é? Outra coisa interessante que nós temos aqui, vou acertar aqui o nosso, que eu sou canhoto, o canhoto tem problema, você sabe, né? Agora sim. Em geral, nós observamos o que no Alzheimer? Primeira coisa, comprometimento na capacidade cognitiva dos pacientes. O paciente dá uma escorregada na manteiga, né? Surfada na maionese, como a gente falava antigamente, começa a confundir coisas, começa a esquecer, começa a falar assuntos desconexos e depois começa a perder, né, a relação entre o tempo e o espaço, a memória recente, sendo que a memória mais antiga prevalece. E depois tende a tornar-se mais significativo com o passar dos anos. Então, há uma evolução. Existe, nós vamos saber, Alzheimer precoce, aquele que acontece antes dos 60 anos, é muito menos, não é? Que é ligado à parte genética, e existe o Alzheimer que vai acometendo à medida que nós vamos vivendo mais. Então, hoje, viver mais é um risco. Um risco previdenciário, um risco econômico, um risco social, um risco de ser atropelado, de ser assaltado, não é? Não deveria ser assim. Deveria haver um respeito. Usar calçada é um risco. Calçada é terrível, né? Calçada está matando, gente. E depois, nós temos também a outra coisa interessante, que é a primeira parte afetada é a memória recente. A pessoa vai buscar uma coisa na geladeira e não sabe. Isso acontece normalmente com a gente. Está buscando estar distraído, é distração, mas você lembra. Agora, a hora que você começa a se repetir de uma forma muito intensa, alguma coisa aconteceu. Depois existe a capacidade de realizar cálculos. Então, aquela pessoa que estava lá, olha, meu pai é um juiz, por exemplo, né, na alta corte, Suprema Corte, ele se esqueceu onde estava o carro, depois foi no shopping e gastou tudo. Então, ele perde a noção do valor do dinheiro e perde a noção de fazer cálculo. E muitas vezes é enganado, né, por pessoas com más intenções. E depois, ele perde a capacidade fina dos dedos de usar ferramentas e tudo isso nós chamamos atividades do dia ou atividades diárias, né? Então, o paciente que vai acometendo-se de Alzheimer, dessa doença, progressivamente, esse é um caminho, né? Existe um Alzheimer mais rápido, nós vamos ver os fatores, e um que é mais lento, né? Se tomado as devidas proporções e a parte cognitiva for respeitada, a evolução é muito melhor. O paciente tem uma qualidade de vida consciente muito melhor. Vamos em frente, então. Atualmente, a gente pode ser diferenciado de duas formas. A de início tardio, né? Late Alzheimer Disease, do inglês Late Onset Alzheimer Disease, e a doença familiar e a DA familiar. Ou seja, a familiar é caracterizada pelo surgimento prematuro e que também é chamada doença de início precoce, ocorrendo antes dos 60 anos, como eu falei para vocês, com uma forte componente genética. Então, existe o componente genético do Alzheimer. Nós vamos só citar, depois nós vamos aprofundar, né? Porque existe uma tendência hoje de fazer exames genéticos, tá? Hereditariedade, não é? E o exame genético, tudo bem, eu não sou contra fazer, já até prescrevi alguns, mas não é o que marca totalmente. O meio ambiente tem o seu poder, isto é, o meio ambiente interagindo com a genética vai dar o que nós chamamos de fenotipo, que é o que nós nos apresentamos hoje, que é a nossa carga genética exposta ao meio ambiente, sendo que dois gêmeos univitelinos extremamente parecidos, em situações diferentes de meio ambiente, criam condições, né, epigenéticas distintas. Não é? Então, na transmissão mendeliana autossômica dominante, então ela vem
dominando, vem familiar, representa de 1 a 6% dos casos de Alzheimer. Se nós vamos ter então no Brasil, nós vamos com 1 milhão, esse 1 milhão, de 1 a 6% é genético. Se vamos ter 30 milhões no mundo, né? De 1 a 6% é genético. E está aumentando porque nós sabemos que se não houver uma compreensão de como funciona a imunologia corretamente e como são os fatores que afetam, por exemplo, que nós podemos falar mais para frente, do estresse eletromagnético que mexe ao nível genético e prejudica a saúde, nós vamos ter uma degeneração genética, apesar da longevidade, muito mais acentuada. Isto é, você vai ter doenças mais cedo, de origem determinante de cromossomos e genética, aparecendo mais cedo. Né? Alguém sabe um exemplo desse tipo de doença, que é genética, que aparece com o tempo? A hipertensão. Tá? Diabetes. Diabetes, tipo 2. Distúrbios do comportamento, depressão, tudo isso está se acentuando. Né? Já a forma mais comum da doença é após os 60 anos, não é? Chamado tardio. E possui um arquétipo muito complexo, é isso que nós vamos falar. Ambas as formas da doença são definidas pelas mesmas características patológicas, principalmente baixa das funções cognitivas, afetando sobretudo a memória recente, eu estou repetindo, a linguagem, a capacidade de julgamento. Então, um paciente com Alzheimer, mesmo no início, ele não pode ser atribuído a um julgamento. O julgamento tem que ser compartilhado com a família e com o médico. E a decisão sai do seu controle e passa para o controle familiar. Tá? Eu, por exemplo, como médico geriatra, posso, de uma certa forma, fazendo um documento, baseado em estudos clínicos e ressonância, tirar de uma certa pessoa com demência a sua capacidade de julgamento e fazer um processo civil de interdição, não é? Ainda em vivo, para que a pessoa sinta-se protegido econômica, social e moralmente de ataques. E o que a gente já vê muitas vezes que muitas famílias buscam, infelizmente, os bens dos idosos, não é? E não o bem-estar. Isso a gente vê por aí, inclusive em casas de longa permanência. Tá? Muito comum. Tá? Nós chamamos ferro velho de idosos. Tá? Eu já tive vários, já trabalhei em algumas, e já tive também vários convites de trabalhar. E na primeira inspeção, quando eu observo que os pacientes estão dopados, amarrados, sem estímulo cognitivo, com sondas, deixados ao relento ou molhados e com mau cuidado, a gente denuncia. Em vez de trabalhar, vamos denunciar. Tá? Funções cognitivas, afetando principalmente memória recente, linguagem, né? Fala com a língua fala com uma linguagem desconexa, fala com uma linguagem imperfeita, a temática consciente é abolida, não é? Não há um discurso coerente, não é? E vejam vocês, os primeiros sintomas são as sincinesias, né? Que são movimentos de boca, as crianças fazem muito isso, né? Quando estão escrevendo, são sincinesias, e depois o uso de tags, né? Que é né, ó. Até tinha um quadro na televisão que o indivíduo falava, né? E ficava absorto dos seus pensamentos. Então isso é para a gente pensar. Uma pessoa que tem um pensamento coerente, límpido, utiliza a linguagem como fonte de informação correta, não tem subterfúgios na linguagem. Jamais poderia ser um locutor de rádio. Nem dá. E atenção. Então, a pessoa que está começando a falar, pega atenção, porque ele cai, ele bate, ele deixa as coisas, não enxerga, não pode dirigir de jeito nenhum. E funções executivas. Você não pode atribuir uma função executiva a um paciente que está iniciando um processo de Alzheimer. Decide para mim, não. Faça isso, não. Vai ter que fazer acompanhado com o cuidador ou com o familiar. Tudo bem até agora? Tá bom assim, dessa maneira eu fiz uma maneira correta, não muito complexa, mas é uma maneira médica. Isso não é uma maneira de leigo que fala que você vai tomar óleo de coco e vai curar o Alzheimer. Pelo amor de Deus, não entre nessa onda. Não entre nessa onda maléfica, né, de PNL e coisas assim, que prejudica a saúde
da população. Achando que se comeu uma banana por dia, né, não vai virar macaco, tá certo? Então, os dados neurológicos mais recentes são a presença de atrofia cortical, o cérebro inteiro atrofia, degeneração neurovascular, a parte vascular também atrofia, perdas das sinapses neuronais envolvendo os vários sistemas, placas senis, que a gente olha isso na ressonância magnética, extracelulares, compostas por agregados de a chamada proteína beta-amiloide. Ela é uma sujeira celular, um depósito, uma homotoxina, segundo a linguagem da homotoxicologia. E massas neurofibrilares são novelos que se formam em volta dos neurônios e dentro da estrutura chamada o citoesqueleto da célula. Então, o neurônio está atrofiado e em volta está impedido de realizar a sinapse. Então, é o processo do extracelular, fora da célula, e um processo também do intracelular. Então, nós temos um processo ligado à parte imunológica, resíduos de toxinas que vão se acumulando na beta-amiloide, né? Então, é uma substância que pode ser digerida por enzimas, nós vamos ver mais tarde, né? E nós temos uma desestruturação do neurônio, quer dizer, o neurônio não funciona e ainda está atrofiado, deformado. Correto? É a chamada proteína tal. Então nós temos a beta-amiloide e a proteína tal que é dentro do neurônio. Apesar de possível presença dessas alterações, quando você vê a ressonância, nem sempre você vai falar, esse paciente tem Alzheimer. Você precisa conversar com o paciente, não se faz diagnóstico por internet. O médico tem que pegar no paciente, gente. O médico agora, não sei, parece que deu problema, né? Aquela coisa síndrome de não me toque, né? O Hughes, Howard Hughes. Ninguém põe a mão no doente mais, não é? Claro, você pede com licença, com todo carinho, né? Examina. Não precisa examinar todo dia, ficar enfiando o dedo no nariz do olho, não é necessário. Mas examina. Então, conversa. Faz um mini exame do estado mental, aprecie o doente, aí você vai ter uma ideia do que é, não é? E o segmento também tem que ser feito de acordo, porque senão não dá para fazer diagnóstico. E você vê que nem sempre a imagem do cérebro corresponde à enfermidade. Outra coisa interessante é que existem áreas em que a doença de Alzheimer afeta. Por isso o diagnóstico diferencial entre demência senil ou arteriosclerose, ou demência vascular, demência mista, demência no Parkinson, demência dos corpos de Levy, demência frontotemporal e outras doenças neurodegenerativas, como a demência sexualizada de subcorticais, as doenças subcorticais, onde há um componente sexual muito forte, né? Então você tem áreas onde predomina, por isso a gente classifica as demências pela área de predomínio, onde afeta aquela função cerebral característica da cognição. A cognição nada mais é que o nosso contato com o mundo e a nossa receptividade entre o mundo interno e externo através dos nossos sentidos, né? Na antroposofia nós falamos sobre a apreensão do conteúdo sensorial. Isto é, o que nós estamos tendo aqui é a maneira de como, através da captação do meio externo, dos nossos sentidos, nós podemos aprender a estarmos presentes conscientemente no mundo. Isto é Wahrnehmungsinhalt, a apreensão do conteúdo sensorial. Isso nós devemos desenvolver com a idade, cada vez mais, cada vez estar mais presente, cada vez mais vivo, cada vez mais inseridos no mundo, pela consciência, não é? Nós temos a área ali, né? Figura 1. Né? As áreas mais afetadas, então nós temos ali o lobo frontal, parietal, ali nós temos em vermelho a amígdala cerebelosa, ali, hipocampo e córtex entorrinal, que é a pontinha do hipocampo, aonde ali é o nosso GPS. A pessoa se perde na rua, né? Porque tem pouca memória, e esse córtex chamado entorrinal, né? É que dá o nosso GPS, localização. E o hipocampo, além da memória, o hipocampo é a sede, né, das nossas lembranças de conexões várias da memória. A memória ela não está num lugar só, ela está no cérebro inteiro, mas ali seria, vamos dizer, um local onde convergem as fibras, né, os axônios, e que fazem as conexões. Tanto que você pode perder a memória com uma pancada na cabeça,
por um trauma emocional muito grande, não é? Uma memória por um trauma de infância revivido através de uma situação similar, né? Você apaga da memória, né? Ou por simplesmente por uma indiferença afetiva em relação àquele fato. Você apaga, mas a memória continua lá. Quer dizer, a informação no mundo quântico, ela não se apaga, ela sempre permanece. E o processo cerebral é um processo quântico, porque ele está integrado aos sentidos, integrado à parte interna, e integrado ao que nós chamamos de neuromodulação. Quer dizer, na realidade o cérebro ele é plástico, né? Ele pode se regenerar. Existem terapias, nós podemos citar depois, que ajudam na regeneração cerebral. Mas infelizmente essas terapias são combatidas pela falsa ciência reducionista, isto é, a ciência do remédio e não do doente. E não chega, ou se chega, chega de uma forma proibitiva para que os colegas não possam utilizar, mesmo sabendo da utilização de algumas há mais de 100 anos com muito sucesso. Nós temos ali também, quando afeta a parte motor ou cerebelo, um pouquinho, né? O córtex visual e o lobo parietal, aonde você tem na frontal e parietal as demências frontais ou frontoparietais, que são diferentes do Alzheimer. O comprometimento é muito mais difuso, não tanto na memória, mas na cognição frontotemporal com muita agressividade, né? Outra coisa interessante para a gente ter uma ideia aqui, nós temos do lado A ali um neurônio saudável, né? Isso é um esquema, de neurônio não é bem assim, é um esquema. E depois ali tem fora do neurônio peptídeo AB, né? As placas senis, e ali dentro a proteína tau. Tá? Então nós temos dois processos de deposição, um dentro da célula, outro fora, que desarrumam toda a parte de transmissão e condução nervosa, principalmente causando, por esse acúmulo constante, uma atrofia cerebral, principalmente da parte cinzenta e posteriormente da parte branca. Um cérebro de um paciente com Alzheimer é desse tamanho, outro cérebro de uma pessoa normal é desse tamanho. É uma redução volumétrica imensa, né? Então, por exemplo, aqui é o cérebro de uma pessoa que estuda e aqui de um político safado. Então, assim, mais ou menos, dizer, né? Isso é o que mais tem no país, né? Então ali a gente fez essa coisinha onde você tem o sulco, os giros bem marcados, e isso vai praticamente desaparecendo com a atrofia, o cérebro fica liso, que nem pneu careca. E há também ali na região da linguagem uma falha, e nesses locais onde a falha é preenchido por líquido cefalorraquidiano. Quer dizer, na realidade o líquor preenche para proteger o cérebro, né? Mas o cérebro, além do líquor, ele tem depósitos, como nós vamos ver, de ferro, de cobre, de cálcio, ou existe uma mudança do metabolismo cerebral. Por isso, nem sempre a droga aceita é a que deve ser da receita. Ficou até bonito, aceita a receita, né? Assim ficou bom. Essas placas, vocês vão ver, aqui é um corte histológico com coloração das placas senis. Então ali você tem essas, placas amiloides fora dos neurônios, são as placas senis. Então aqui você tem o cérebro, né, alguns neurônios, ali a placa senil. E aqui você tem a beta-amiloide e fora do cérebro você tem a possibilidade de, através do uso de enzimas proteolíticas, isso nós conhecemos quando nós fizemos a nossa pós-graduação em enzimologia sistêmica na Alemanha, isso em 1990. Na Wobmugus, perto de Munique, que se estava preocupado em aumentar o conteúdo enzimático através do medicamento que nós podemos falar aqui, que não há no Brasil, que é o Wobmugus, que são enzimas proteolíticas. Então, já naquela época, já se estava estudando em 1990 na Alemanha, isso já tinha mais de 40 anos, né? Desenvolvido pelo professor Reichberger, que já faleceu, o uso de enzimas para quebrar essas ligações da proteína, quer dizer, o conteúdo enzimático aumentado melhora. O fortalecimento continua, o falecimento vai de 6 a 12 anos. Então, tem o diagnóstico de 6 a 12 anos. Vai depender do quê? Dos cuidados, do estímulo cognitivo, da medicação correta e do controle dos fatores de risco. Tá? Então, se o indivíduo tem 1,80, 90 e pouco, ele tem a chance de falecer. De 6 a 12 anos. 6, se não tratar, pode ser até em 3, um avanço muito rápido.
E se você tiver um bom tratamento, dá para estender até 15 anos, um pouco mais, com uma certa qualidade de vida, sem o indivíduo chegar no estágio 4, degenerativo, semifetal, atrofiado, do que nós vemos nos pacientes com Alzheimer em parte terminal. Não é? Então, as placas são citadas anteriormente, presentes nos cérebros, estão localizadas nas amígdalas cerebrosas, no hipocampo, no córtex entorrinal, no lóbulo temporal, enquanto as porções parietais e frontais estão menos afetadas. Então, quando você vê placa em outros locais e não na região frontotemporal, mais chance de pensar em Alzheimer, menos chance de pensar numa demência frontotemporal. A figura 1 que nós vimos mostra as diferentes placas, né? Bases moleculares. Então, a hipótese a respeito das bases moleculares. Tudo que tem aqui são hipóteses. Não existe nada concreto. São todas hipóteses. Tá? Isso é uma revisão bibliográfica, tá? Meta-análise. Elas vão modificando através do tempo, você vai tendo cada vez mais coisas, né? Só que quando você tem mais coisas, tem cada vez mais remédio. Nós queremos cada vez mais descobertas, né? Antecipando a degeneração cerebral. Então a primeira é a colinérgica, que surgiu nos anos 80. E essa hipótese, depois a hipótese chamada glutaminérgica, nós vamos explicar. A hipótese da cascata amiloide foi em 92. Então a primeira colinérgica, deve-se ter acetilcolina, o problema enzimático. Depois a parte da glutamina, né, que é o glutamato, o neurotransmissor, que é baixa. E depois, finalmente, a cascata amiloide, que é recente, em 92. Tá? As outras conjecturas, como as hipóteses poligoméricas, que eu vou falar para vocês, dos olígomos, metálicas, podem ser consideradas extensões da amiloide e começaram a tomar proporções durante a década de 90. A hipótese recentemente postulada relacionada à doença de Alzheimer é a diabetes chamada diabetes tipo 3. Alguém já ouviu falar da diabetes tipo 3? É uma hipótese, né? O pessoal aí está coisa pelo na língua. Então, a hipótese mais antiga foi introduzida na década de 80, descrita como uma hipótese colinérgica, que é a disfunção da amnésia do idoso. O idoso perde a memória, não se lembra mais. A importância da função nos processos de aprendizado e memória é conhecida desde o início da década de 70. E as pesquisas a respeito da importância do sistema colinérgico na doença de Alzheimer demonstraram diversas características, como a diminuição da concentração da acetilcolinesterase, que é uma enzima que quebra a acetilcolina, no córtex e no hipocampo. Então, depois que a pessoa morre, eles dosam isso lá para ver. Pode dosar no sangue, mas nem sempre dosa no cérebro. Né? Precisa ver isso aí. Mesmo no líquido, nem sempre está dosando correto. E uma redução variável dos neurônios colinérgicos, quer dizer, o neurônio ele tem uma função, né? Adrenérgica ou colinérgica, aqueles neurônios morrem mais cedo. No núcleo basal de Meynert, quer dizer, praticamente aonde você tem maior acometimento, né? No hipocampo, onde a gente está vendo ali, e o núcleo basal de Meynert, que é a parte logo em frente ao hipocampo. Então, você faz um corte, você faz vamos dizer, a pesquisa histoquímica ali, e dosa e vê na lâmina quantos neurônios tem ali. Então, isso dá para você saber, ao nível patológico, o que é que aconteceu, como isso, a doença evoluiu. Isso é chamada anatomia patológica. Né? Eu tive, graças a Deus, a sorte de estudar com o professor Lopes de Faria, quem já conheceu, professor da Unicamp, da patologia clínica. Então, nós aprendemos bastante e aprendemos com o professor que ia estudar à noite com a gente, sendo um dos maiores patologistas do mundo. 9 horas da noite ele estava lá com a gente para tomar um cafezinho, se tinha alguma dúvida. Ele amava aquilo. Né? Os filhos são meus amigos, tudo a gente tem essa lembrança positiva disso. Né? Outra coisa interessante que nós vamos caminhar também é onde a gente tem todo esse emaranhado do tálamo e do conglomerado lateral, núcleo caudato, onde existe uma relação entre as funções cerebrais e a perda desses neurônios colinérgicos. E, na realidade, o cérebro vai ficando disfuncional, vai apresentando outras manifestações, perdas cognitivas, né? Embaralhamento, dificuldades de compreensão, principalmente da voz humana, apesar né? E também uma dificuldade em manter o equilíbrio psico-sócio-emocional. Então o doente perde o S, que é o social. Entendeu? Então ele chora demais,
ou ele fica totalmente frio. Ele tem esses extremos, né? Bem? Uma observação que foi pertinente da associação positiva entre as duas depressões e o grau de severidade do déficit cognitivo, quer dizer, quanto que você associa para aquilo piorar do paciente em vida. Esses estudos demonstraram que a administração de substâncias colorinomimétricas reduzia a dificuldade de memória apresentada pelo acometimento da doença. Aí surgiu os medicamentos anticolinérgicos. Foi a primeira vez que fizeram essa relação. Por um tempo isso pode ajudar, mas o que a gente vê é que a manutenção desses, existe uma sequência de medicamentos que tem que ser dada, né? Isso os neurologistas devem conhecer, se não conhecerem, desculpe, vão aprender, que depois que o indivíduo começa, ele perde, porque o neurônio não está mais funcional, ele perde, então você precisa passar por um outro tipo de medicamento mais profundo, que abarca uma área maior, né? Que é a grande briga nossa, né? Então, em mamíferos foi observado que os efeitos dos inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase, responsabilizada pela hidrólise da acetilcolina resultante do espaço sináptico, quer dizer, como você quebra, ela fica ali um monte de acetilcolina, isso dá sintomas colaterais, não é? Então, desempenha muita dificuldade em testes de reconhecimento espacial. Quer dizer, o doente que está tomando o anticolinérgico, ele cai mais, com mais cuidado, porque ele não sabe se o degrau é mais alto ou mais baixo, ele não tem ideia da escada, do ângulo da escada, porque há um predomínio do acetilcolina. Então, por exemplo, o adrenérgico é o cão, né? É a águia, né? E o acetilcolinérgico é a coruja e o gato. Imagina a diferença desses 4 animais, né? E no meio, o que a gente tem? A lagartixa, que é rápida, e ela é colinérgica, o equilíbrio é a lagartixa, porque ela fica paradinha e de repente ela dá um bote, né? Então ela tem um bom equilíbrio entre o adrenérgico e o colinérgico, o sistema simpático adrenérgico e o sistema parasimpático colinérgico. Você vê que o paciente colinérgico é aquele paciente, a gente fala brincando, chapadão, com aquele olho desse tamanho, né? Que tomou aí um calmante, alguma coisa, com aquele olhão. E o adrenérgico é aquele cara que tomou alguma coisa excitante, uma bolinha, um caminhoneiro que toma lá os seus muletas, bolinho pequenininho. Então, os dois extremos são preocupantes, certo? O certo é você ter o olho pequeno quando tem sol e o olho grande quando está escuro. Esse é o correto, né? A adaptação pupilar, não é? Um bom sistema neurovegetativo. Essas pesquisas apontaram a melhoria da aprendizagem devido à ativação do sistema colinérgico. Tudo bem. A redução do desempenho da aprendizagem em diferentes modelos animais expostas a antagonistas também corroboram. Então eles começaram a estudar em rato, começaram a fazer um Alzheimer em rato, deram o anticolinérgico e melhorou. Quer dizer, o indivíduo melhorou o aprendizado dele, quer dizer, ele melhorou um pouco a memória. Então foi essa a base para as pessoas começarem a prescrever esses medicamentos. Tá? A hipótese glutaminérgica foi também a chamada excitotóxica, isto é, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, crianças que têm muita excitabilidade, pessoas que são muito agitadas, têm um alto nível desse neurotransmissor no cérebro. Então, na realidade, a atividade mediada pelos receptores, né, são importantes para a gente saber se existe um componente de excitabilidade e agressividade. Nós, além do colinérgico, acrescentamos a hipótese glutaminérgica. Então nós temos que dar uma substância que iniba o receptor do glutamato. Então a gente dá algumas coisas que vocês vão ver aí para melhorar a agressividade. Isso ao nível neurológico, falando ao nível psiquiátrico. A hipótese glutaminérgica prevê condições específicas, por exemplo, a alteração do metabolismo celular. Ocorre uma excessiva ativação dos receptores, podem alterar a homeostase do cálcio, levando ao aumento da concentração intracelular do cálcio e morte celular. Quer dizer, na realidade, quando você tem uma aceleração, um aumento do cálcio intracelular cerebral, você pode medir isso no líquor, e a morte acentuada dos neurônios mais do que era, a hipótese glutaminérgica está confirmada. Ah, mas como é que eu vejo isso, Francisco? Ou mede, ou aprende clinicamente, ou depois que morre, faz essa parte patológica.
Entende? É assim a medicina, não tem outra maneira. Então, nós percebemos isso quando existe fases de muita excitabilidade. Nós podemos extrapolar cálcio que está lá dentro. Então, por exemplo, o uso do omeprazol, nós vamos falar que é totalmente contraindicado nas demências, principalmente no Alzheimer, porque o omeprazol, o que ele faz com o cálcio? Uma bomba de prótons. Então, faz acúmulo de cálcio. Se já tem acúmulo de cálcio, você vai piorar pacientes que têm sensibilidade ao glutamato, glutaminérgica. A gente vai ficar mais excitado, né? A hipótese da cascata amiloide, lembra que eu falei para você que iam formando aquelas placas senis? Então, essa é uma hipótese, mas a gente vê que isso existe, porque dois cérebros diferentes, um com Alzheimer e outro não, às vezes você não distingue se aquele está totalmente, a pessoa apresenta a enfermidade clinicamente, o outro não, só pela ressonância, não dá para saber, tá? Então, é reconhecido o sistema pode ser associado ao desenvolvimento de inúmeras lesões filamentosas dentro dos neurônios e fora do neurônio, chamado córtex límbico. Então, ali começa a agressividade, começa surtos de agressividade incontrolável. As fibras citoplasmáticas ocorrem tanto nos corpos celulares neuronais, envolvendo emaranhados, tanto quanto axônios e dendritos. Quer dizer, na realidade, você perde a condução nervosa e perde a função do neurônio. Fica descerebrado, tá? Esses são chamados de neurites distróficas. Então, existem outras doenças, pós-meningite, doenças virais do cérebro, intoxicações de metais pesados, radioatividade, que dão esses tipos de neurites fibrosas, tá? Pancadas, punch drunk, uso de drogas, crack, metanfetamina, também dá esse tipo de doença. Nós temos que às vezes ver que o paciente que usa a droga, ele usa não porque ele é só um viciado, porque ele é neurologicamente doente e tem que ter um tratamento para a doença neurológica dele, porque ele vai reincidir, né, e vai aumentar. Ele já tinha uma neurite, vai ficar mais ainda. Geralmente são pessoas que estão aí com uma inflamação cerebral, tiveram uma virose cerebral, uma gripe neurotóxica e começam a apresentar comportamentos de vícios por essas neurites. Então você tem que dar esse diagnóstico também. Então essa é uma outra questão de saúde pública, porque esse paciente vai ter um Alzheimer precoce, ou seja, vai estar demente precocemente, e é Alzheimer por neurofibrina, pela droga, um dos fatores, intoxicação neurológica. É complexo. O papel da proteína tau, né? Essa proteína, ela forma dentro do neurônio alguns proteínas helicoidais, né? Então o que essa proteína faz? Ela tira a estrutura do neurônio. Então o neurônio colaba, perde a sua estrutura. E perde a estrutura, ele não secreta neurotransmissores. Então o nível de neurotransmissor, né, está associado. Aí aparecem depressões, comportamentos esquizofrênicos, processos psiquiátricos cada vez mais intensos. Então há predomínio da parte de dentro do neurônio. Quando a comunicação neuronal está afetada, aparecem distúrbios da marcha, da fala, da memória, associados às placas senis. Mas como tudo acontece simultaneamente, os dois aspectos estão presentes. Onde que ela é sintetizada, essa proteína? Dentro do neurônio. Na realidade, ela é um subproduto porque não há enzimas, né? O lisossomo, que é uma parte de dentro da célula que tem enzimas, não consegue digerir. Então isso acontece com depósitos, né? Um fora da célula, o outro dentro. Tudo isso são toxinas, né? Mas são normalmente o neurônio sintetiza essa proteína? Sintetiza, em pouca quantidade ele quebra, mas aí ele perde essa capacidade de quebrar e ela se acumula dentro da célula. Falta enzimática, nós chamamos isso de uma doença de déficit enzimático. Lembra que eu mostrei lá a proteína tal, a enzima quebrando? Então é chamado uma doença de impregnação, déficit enzimático, tá? E são no córtex do paciente do Alzheimer, isso dentro do neurônio, né? Existem outras doenças neurológicas que só tem isso lá dentro. Doenças, por exemplo, após uma inflamação cerebral, por vírus, retrovírus, né? Por outros tipos de doença da vaca louca, por exemplo, é o excesso, né, de enzimas ativadas pela falta da contraenzima da proteína tal. Faz buraco no cérebro, fica o cérebro com queijo suíço. Tá? Né? E tem muita gente aí, com isso a gente não percebe. Não é de comer carne, não. Isso é muito mais profundo, né? Nós temos algumas relações
com outras coisas, né, que nós podemos falar depois offline, né, sobre outras considerações sobre a doença da vaca louca, né, que é um tipo de demência também, né, brutal, e a pessoa morre. Agora, a oligomérica, né, quer dizer, aquele peptídeo que estava lá dentro. Lembra que eu falei para vocês que tem uma substância beta-amiloide? Ela vai se acumulando, não é? E isso faz com que no próprio hipocampo do paciente sofram alterações estruturais que começam a acentuar a perda da memória. Então, na realidade, a perda da memória se faz pelo acúmulo dessas substâncias beta-amiloides, principalmente no hipocampo e nas áreas circunvizinhas. Então, de acordo com o acometimento do Alzheimer, se ele perde mais a cognição, se ele perde mais a fala ou perde mais a memória, você sabe onde tem um predomínio maior dessa substância beta-amiloide. Tá? Mas depois fica no ponto em que você não pode determinar, porque é tanta a extensão aonde está o primário, tá certo? Porque tudo isso causa a morte da célula, a apoptose cerebral. Então essa placa de dentro, que é a proteína tal, mata o neurônio. E a parte de fora não deixa nutrir, mata por inanição, mata por falta de fator de trófico do neurônio. Nós temos um fator trófico do neurônio que é secretado pelos linfócitos. Chama fator de crescimento neuronal. Tá? Isso existe. Tem como evitar. Você sabe por quê? Tem como evitar? Tem como evitar. Ou seja, já existem metodologias ao nível da medicina de baixas doses, né, em que você usa esse fator de crescimento neuronal. E produtos americanos que contêm neuron trophic elements. Né? Então ali você vê o seguinte, você tem duas coisas, a beta 140 e 142. Você tem os monômeros, que são as fibrilas, né? E depois você tem os oligômeros, que são muito mais complexos. Então, de acordo com o metabolismo do cérebro, ou a placa é muito grande, ou ele é um monte de placa pequenininha. Então, quanto maior a extensão, quanto maior o número, pior a degeneração cerebral. Tá? Isso é só para vocês saberem. Isso são os mecanismos biomoleculares que está se estudando agora. Tá? Eu tenho que mostrar porque não adianta só falar de Alzheimer, e depois não mostrar realmente o que é que você tem feito. Isso aqui é uma revisão bibliográfica também, né? Uma coisa interessante também é a correlação entre as duas, que é a hipótese amiloide e colinérgica. Depois você tem uma relação entre as duas, que é a formação de agregado extracelular apresenta induzir uma resposta inflamatória e danifica. Quer dizer, aquelas placas senis, elas provocam uma inflamação. E essa inflamação, por sua vez, mata o neurônio. Por outro lado, o sistema colinérgico possui a função de regular o peptídeo. Quer dizer, quando esses dois sistemas não estão trabalhando, você tem a maior chance do desenvolvimento da demência, tanto do lado colinérgico como do depósito das placas amiloides. Então você tem que trabalhar esses dois aspectos, sempre. Tá? Nos últimos anos, a ampla discussão dos metais pesados, quer dizer, na realidade, esses metais provocam reações no organismo, principalmente o ferro, o cobre, o cálcio que está lá dentro, né? Em reações bioquímicas, né, em que você tem Haber-Weiss e a relação de Fenton, onde você tem liberação de ferro e cobre no organismo. É como se você tivesse um processo oxidativo que fosse, de uma certa forma, enferrujando o cérebro. Por isso, então, todos os metais pesados, hoje, da nossa alimentação, da nossa civilização, absorvidos através da comida, da respiração, de produtos, podem, por uma série de fatores, alumínio, por exemplo, né, se acumular ao nível cerebral. E não é que eles causem o Alzheimer, eles estão presentes quando tem o Alzheimer também. Entenda isso. Ah, alumínio causa Alzheimer. Não. É como se aquela célula tivesse um tropismo para puxar por o seu problema metabólico, ela não está funcionando, ela puxa o metal para lá. A reação de Haber-Weiss ali, que é água oxigenada, né? Que é uma reação de peroxidação da membrana. A membrana fica com um zíper, abre e sai substância do neurônio. O neurônio fica repleto de substâncias nutritivas, fica com chamados radicais livres. Isso destrói a célula e faz a morte cerebral. Por isso o uso de antioxidantes, que nós vamos ver, que nós utilizamos na nossa clínica, é muito importante
não só na prevenção, como no tratamento também, prevenindo a morte de mais células dos neurônios, tá? Ou mais neurônios, né? Outra coisa interessante que nós temos aqui é a diabetes tipo 3. Então, nós sabemos que o cérebro utiliza fundamentalmente dois tipos de alimento. O primeiro é a glicose, tá? Os açúcares. Nós temos dois tipos, o açúcar de lenta absorção e o açúcar de rápida absorção. E depois a coenzima A, que o cérebro utiliza quando não há açúcar, tá? De uma certa forma, se você tem excesso ou falta, o cérebro vai sofrer. Então, na realidade, para produzir a energia da célula, vocês lembram do ATP que produz energia? É necessário que você tenha o carvãozinho, né? Você tenha o nutriente, no caso é o açúcar ou a coenzima A. No caso, você precisa ter também um nível correto de insulina, para que esse açúcar entre dentro da célula. Na realidade, a insulina ela faz que o açúcar entre dentro da célula ou a transformação para o açúcar depositar no fígado através do glicogênio. Então, quando você tem uma variabilidade ou excesso de insulina, que consome todo o açúcar, ou falta, você tem um problema metabólico do cérebro. Então, quando falta insulina, você tem uma resistência insulínica e o aumento da resistência à glicose. Você tem a diabetes tipo 2. Esqueça a diabetes tipo 1. Mas, nesse caso, é uma diabetes do cérebro. O cérebro não produz energia suficiente. Por isso, nós utilizamos uma série de coisas para melhorar a energia do cérebro, para melhorar o nível de ATP. O ATP ele tem um ritmo. O ATP se produz 72 kg de ATP por dia no organismo. 72 kg produz e se desfaz em ADP. Então, então vamos tomar a glicose todo mundo. Não é bem assim, você tem que tomar a glicose certa, na hora certa, com a insulina certa. Então, você tem que produzir a sua insulina correta. Tá? Então, essa é a diabetes tipo 3, a diabetes do cérebro. Também mata as células cerebrais por o cérebro não ter energia suficiente para manter aquela célula funcionando. Tá? A pesquisa em relação entre o diabetes começou chamado no estudo de Roterdã, com 6 mil pacientes, e apontou uma correlação entre a presença de diabetes e o desenvolvimento da demência. Então, o paciente que tem diabetes tem que cuidar. Por isso que se usa hoje os lipoglicemiantes, outras técnicas nutricionais, para ajudar o combate precoce da diabetes, para evitar lesão cerebral lá na frente. Tá? O álcool é uma causa também dessa hipótese da diabetes. Quer dizer, o álcool não é um copinho de vinho que vai matar, mas 10 litros, né? Tem gente que, uma garrafa de vinho, eu já vi pessoas tomarem cedo, em São Paulo, nós estávamos fazendo um curso, saímos de uma padaria e vieram o pessoal da construção civil. Eles tomaram 3 rabos de galo, comeram um pãozinho e foram embora. Falaram, agora eu estou mal. Cai lá de cima, né? Então, a tecnologia diabetes tipo 3 foi introduzida pela Suzane, um grupo de pesquisa que viu o tecido cerebral depois dos pacientes morrerem. E viram que nesses pacientes tinha elementos de diabetes tipo 1 e tipo 2 na produção de insulina, e também observada a resistência aos receptores de insulina, como eu disse para vocês, sugerindo que a doença, pode ser uma doença neuroendócrina associada à sinalização do hormônio. Então, o que acontece? Problema do receptor. Hoje, nós temos várias substâncias que são insulina-like, hormônio-like substâncias, ou disruptores hormonais. Então, quando você toma uma cerveja, você não está tomando uma cerveja de qualidade, você está tomando estrogênio, tá? E cobre, tá? Certo? Tomando hormônio feminino. Quando você come alguma coisa que está contaminada com plástico, bisfenol, você está tomando um tóxico e um hormônio feminino. Os hormônios são muito mais feminilizantes do que masculinizantes. Então, o que nós vamos ter é uma feminilização do homem e pontuais masculinização das mulheres. Isso está acontecendo hoje, vocês observem e vejam. Pela toxicidade ambiental do que a gente come, o tóxico das comidas, né? Os metais pesados têm função estrogênica. Mercúrio, chumbo, cobre, molibdênio, tudo tem função hormonal-like.
Então, antes de você passar um creme, antes de você usar aquele hormônio que você está usando, pensa bem como é que está o seu nível hormonal para você se prevenir. Tá? Eu sou crítico de uma reposição hormonal desagregada à necessidade. Prefiro dar em baixas doses, com controle, e fazer check-ups rotineiros. Pela saliva, urina, sangue, cabelo, etc. Nós abordamos de uma forma um pouco mais dinâmica esse aspecto, tá certo? Tudo bem até agora? Então a insulina, que é muito importante para atravessar a barreira que vai para o cérebro através da barreira hematocefálica, quer dizer, o sangue vem, é filtrado e lá dentro tem o líquor do cérebro. Então a insulina ela passa. Só que se a insulina não estiver bem formada e não estiver bem organizada e o receptor não estiver bom, não adianta ter insulina se não tem receptor, não adianta ter receptor se não tem glicose. Então você tem que ter boa glicose no cérebro, tem que se alimentar bem, o cérebro tem que estar bem nutrido, tá? Existem estudos alemães do D-galactose, porque é um açúcar que não dá diabetes, mas que vai para o cérebro. Então é uma latona de D-galactose, compra em Berlim, não é caro, a pessoa toma, tem muita melhora cognitiva. Aí vê-se os níveis de insulina, não é? E aí faz-se um balanço só com a D-galactose. Bem interessante, estudo moderno. D-galactose é um açúcar invertido que não causa diabetes, que não é metabolizado. Então ele entra para a célula, mesmo que a quantidade de insulina não estiver tão... É o açúcar da Herbalife? Não sei. Não sei. Eu tenho ouvido falar tanto desse açúcar da Herbalife, como eu tenho medo da Herbalife. Não é não. É um açúcar que não é açúcar, mas também não é... Mas assim, na Alemanha, assim, é alemão. Aqui você não encontra, aqui não tem no Brasil. D-galactose não tem no Brasil. Existe? Não tem. Bom, aqui nós vamos ver uma coisa interessante, né? Ali, de todas as causas do Alzheimer, qual que vocês veem? Aquela azul é 67% aquelas placas senis, né? A amiloide, né? Depois você vai ver ali a oligomérica, são aquele oligo, são placa pequena, placa um pouquinho diferente, né? Teoria oligomérica, simplesmente 3%. A colinérgica, 10%. Então, veja bem, você está dando remédio anticolinérgico para todos os pacientes de Alzheimer, sendo que só 10% na realidade precisa. Depois, a diabética, 6%. Então vamos ver a diabetes, vamos ver a insulina, vamos fazer um teste de resistência insulínica, não é? Vamos ver como é que está a parte hormonal, como está o glutatión, etc., como é que isso está no paciente. Depois, a metálica, 11%, quer dizer, a metálica é mais do que a colinérgica. Vamos tirar os metais pesados do cérebro através de técnicas de desintoxicação. Nós utilizamos quelação endovenosa, não tenho vergonha de falar, tá? Isso já desde de 85, acho que eu já aprendi, né? Então, nós utilizamos isso com muito bom resultado e tem que ser feito progressivamente, e a gente faz a gente mesmo, tá? E a glutamérgica ou glutaminérgica, 6% só em pacientes muito bem determinados. Então você viu que a maior parte é amiloide. O que é amiloide? É sujeira no extracelular. Então existe o que? Uma teoria comprovada que se a pessoa não tiver um bom metabolismo cerebral, ele acumula a placa senil e essa placa senil mata o neurônio e provoca as degenerações. Então nós temos que ter um jeito de remover isso, ter um jeito de tratar isso, tá? E não com anticolinérgico, nem com glutaminérgico, né? Então, vamos para frente. Você vê aqui que tem as estatísticas, né? Para você ver de cada um o que vai aumentar mais, sendo a colinérgica mais desenvolvida ali, a glutaminérgica melhor, e a metálica também aumentando bastante pela poluição do mundo. Tá? São estatísticas, tá? Americanas, né? Então, nós temos lá teoria colinérgica, teoria glutaminérgica, teoria amiloide, oligomérica, metálica e diabética. Todas elas funcionam em rede, mas nós vimos que a teoria que mais sustenta é a da placa senil, que pode se manifestar de forma colinérgica, glutaminérgica, que pode ter o metal, pode ter a diabetes tipo 3, não é? E pode ter os oligoméricas, pode ter os olígomos, tá? Então, na realidade, é a proteína tal. Esse olígomo é que está dentro do cérebro, você perguntou, tá? A placa amiloide está fora. As reuniões da sinapse, colinérgico ou adrenérgico, ou glutaminérgico, dependendo.
depois dentro do neurônio e na membrana celular, metal pesado, e depois ao nível do metabolismo celular do cérebro, a diabetes tipo 3, resistência insulínica, falta de glicose ou abundância de glicose não metabolizada. Ela é ácida, acidifica o terreno por um processo inflamatório. Então nós temos, por um lado, um processo degenerativo junto com um processo inflamatório. Nós temos que ter uma abordagem ampla dos dois. Importante perceber isso. Vamos lá que nós estamos aí. Sempre acontecem juntos, né? Sempre acontece junto. O pão e a manteiga, o metabolismo, ele segue. Nós temos um conceito dinâmico do metabolismo, não do metabolismo basal, que é uma coisa muito primitiva, né? Sim, do metabolismo como uma chamada a lógica complexa difusa. Isto é, tanto um quanto o outro, os dois atuam. Nós chamamos isso, não sei se alguém estudou a parte elétrica aqui, que são os atratores de Lorentz. Em grandes sistemas planetários você tem um atrator, né? Pela força gravitacional, pela massa. Isso cria um campo de atração. Como nós temos a parte biomolecular, nós também temos essa parte de atração e repulsão. Então, os atratores são, na realidade, processos biomoleculares que atraem para aquele tecido depósitos de toxinas, metais pesados, né? O tecido está debilitado e o próprio tecido chama essa toxina. Nem sempre um câncer é câncer, quando for um tumor, pode ser uma deposição de toxina. Como você sabe, uma vez eliminando as toxinas, o tumor desaparece. Não é? Então, é muito difícil a gente, porque às vezes o patologista, ele não quer no laudo falar, isso aqui não é câncer de mama. Isto quimicamente parece, ele dá o laudo de câncer. E na maioria das vezes não é. 40%, 50%. E fazem tratamentos necessários, nós sabemos isso já. Então, vamos ver perspectivas dos tratamentos, o estado da arte, né? Então, como é que está hoje a coisa, né? Como é que está a confusão aqui, né? Então, diferentes tratamentos estão disponíveis no mercado, aqueles que focam em hipótese colinérgica e glutaminérgica, você tem que fazer a hipótese. Tanto aqueles que auxiliam o controle parcial dos sintomas, principalmente agitação, depressão, alucinação, delírio, que são mais frequentes durante a progressão da enfermidade. Então, soma-se o quadro demencial ao quadro psiquiátrico. Se já tivesse um quadro psiquiátrico anterior, fica muito mais evidente. Você tem que conhecer o histórico do paciente, porque o paciente não refere. Familiar é importante. Tá? Hoje a gente tem câmera, tem tudo para filmar, né? Então, inibidores da acetilcolinesterase. Eu não vou falar nome de remédio, eu vou mostrar para vocês. O remédio, o nome vocês têm por aí. Não estou aqui para fazer propaganda de remédio. Estou dizendo o que são. Então, a galantamina, a donepezila, a tacrina e a rivastigmina. Então, aí vocês se perguntam, quando usar uma, quando usar a outra? É bastante difícil. Às vezes é feito o teste no paciente. Você começa com uma donepezila, que é a fase inicial, e às vezes você vê que precisa usar uma galantamina. Você pode associar, pode dar uma, depois dar outra. Na medicina, às vezes, nós temos isso, chamado teste no paciente, ou teste clínico, tolerância clínica do paciente. Então, não existe regra, você tem que ir sentindo. À medida que nós formos conhecendo cada vez mais e tendo faro apurado para a enfermidade e para o paciente, nós podemos determinar com maior certeza qual a melhor conduta terapêutica. Tá? Neurologia e psiquiatria é bastante complexo. Outra coisa interessante que a gente vê é a tacrina. Então, a tacrina é o nome comercial Cognex, né? Foi um começo. E ali você pode ter diarreia, perda de apetite, dor muscular, náusea, dor do estômago, nariz entupido, vômito, perda de peso e hepatotoxicidade. Por isso não se usa mais. Foi a primeira que usava. Donepezila. Então, donepezila parece que o indivíduo é sensível, né? Para os participantes, principalmente os pacientes que têm aquela genética para o Alzheimer. Então, que começa as manifestações, você inicia com a donepezila, tá? E são pacientes que têm mais chance de desenvolver doença de Alzheimer mais do que os outros pacientes, né?
A rivastigmina, o Excelon, né? Também dá efeitos colaterais. Agora você tem um PET que dá menos efeitos colaterais. Tá? Todos eles são inibidores da acetilcolinesterase. Então, você tem perda de peso, tontura, sonolência, dor de estômago. Tá? Então, dá menos problema se você utilizar o PET. A galantamina, né? Colateral também, tudo da náusea, são sintomas colinérgicos. Tá? Principalmente cansaço. O idoso que tem cansaço não está indicado. E no Brasil, hoje, felizmente, então a gente fala, está se usando pesquisas em fitoterapia para substituir o uso dos anticolinérgicos. A grande fitoterapia é o derivado do cannabidiol, né? Mas como a cannabis sativa, né? A maconha, em que você tira a parte da maconha que faz mal, que seria a parte alucinógena, e utiliza o efeito anticolinérgico do cannabidiol. E em alguns pacientes o resultado é muito bom. Inclusive tem efeito calmante, menos ativação. Hoje já é prescrito, você faz um encaminhamento na Anvisa e 2 gotinhas do óleo vai deixar o paciente muito melhor. Inclusive no Parkinson também. Tá? Quer dizer, hoje é consenso no na Brasil, comunidade, no Brasil também é legal. Tá? Vem da Inglaterra e tal. Né? Tem gente que está plantando em casa. Plantar em casa não é uma coisa que tirar o efeito, não é? Essa é a desculpa lá, né? Ai, doutor, estava um cheiro lá que o paciente tinha Alzheimer. Estava um cheiro na minha casa. Ele tem Alzheimer. Né? O que foi? Já esqueci. Estou brincando com vocês. Então, sempre tem essa coisa. A fitoterapia, né? Existem outras substâncias também que agem no nível cerebral, que a gente está estudando e que também vai substituir de forma natural essas medicações que não vai ter náusea, não vai ter dor, não vai ter nada. Tudo derivado da fitoterapia, principalmente da Amazônia e do Cerrado. Espetacular. Tá? Cognitus é fitoterápico? O quê? Cognitus. Cognitus, você viu aí, é o Tacrina Cognex, antigo. É tacrina? Tacrina, né? Isso era um remédio, não é fitoterápico. Não precisa ver se é fitoterápico mesmo, o que é que tem. Depois a memantina, né? A memantina é para o glutamato, quando você tem muita atividade exponencialmente agressiva. Aí você usa a memantina. Bem? Vamos seguir porque o tempo vai passando. Por muitos ela esteve disponível, agora está disponível. Em julho foi liberada nos Estados Unidos. E dor de cabeça, diarreia, tontura e pode subir um pouquinho a pressão. Quer dizer, não é tão grave assim a memantina. Aí a memantina, né? O radical NH2. Né? Com um núcleo com carbono na ponta, então quer dizer, ele segura até um certo ponto, você tem que acertar a dose, certo? Tudo é questão de dose, né? E aqui, e os agentes quelantes, que é o que a gente utiliza, que é para tirar os metais pesados. A gente utiliza o DMSO, a desferroxiciamina, isso são quelantes para pessoas que têm intoxicação por ferro. Mas a gente vê que utilizando a combinação entre o EDTA mais outras substâncias ortomoleculares, ácido lipoico, né, acetilcoenzima A, vitamina D, você consegue remover esses metais pesados com alimentação, técnicas de desintoxicação. Né? Existe o famoso suquinho verde. Eu gosto, é gostoso, mas não acredito que vai desintoxicar tanto. Mas quem quiser tomar, está livre para tomar, é gostoso, é bom, é saudável. Mas também não vai acreditar que ele vai tirar o seu metal pesado. Né? Depois nós temos também o cogumelo do sol e a clorela. Clorela, sim. Se você tomar clorela por 6 meses, você vai tirar metal pesado. Então, o conselho é todo o cogumelo do sol. Né? Clorela de origem boa. Né? A japonesa não pode tomar mais, infelizmente fundiu o reto. É mal. A clorela é mal. É uma alga, sim. O coentro também é muito bom. O coentro, né? Tá. Eu não tenho experiência com coentro, mas também é bom. Só que eu não vi comentários que o coentro ele solta, ele solta o metal, mas ele fica circulando pelo sangue e pode agregar em outro lugar. Como eu não uso, eu não sei, mas acredito que não. Se é fitoterapia, o princípio do metal pesado ou é por quelação ou por conjugação. Quelação ele gruda e é eliminado através do rim. Eu prefiro usar os antiemotóxicos, né? Que são substâncias naturais, da chamada homeopatia de alta geração, em baixas doses,
que você tem cérebro compósito, você tem mucosa composta, são compostos em que você conjuga e elimina através da urina de forma coerente. Ou fazer uma composição ortomolecular individualizada para aquela ação e vai diminuindo, vai liberando um pouco os metais pesados. É difícil tirar tudo, porque o bom também sai junto. Aí você repõe o cálcio, o selênio, o libidênio, etc., para contrabalançar essas coisas, né? Vamos mais à frente. Agora, no estudo de avaliação então da insulina intranasal, já é um começo para você combater essa diabetes tipo 3 do idoso, né? E você também tem as fitoterapias que ajudam, o próprio erva insulina, né? O pata de vaca, etc., que você pode utilizar para ajudar concomitantemente na melhora da diabetes tipo 3 cerebral. Tá? Aqui, a insulina humana, você vê que ela é bem interessante, é uma molécula complexa. Interessante assim, as moléculas complexas, elas torcem e distorcem. Quando ela distorce, ela tem atividade. Quando ela está torcida, não. Então ela vai, tem atividade no receptor e volta a enovelar-se. É muito difícil fazer uma igualzinha no laboratório. Só para dizer. Depois o suporte, então, a sertralina, né, que é um antidepressivo, se a pessoa tem depressão, a fluoxetina e o citalopram. A gente utiliza com bom resultado em casos que há depressão, o resultado também é bom. Tá? E depois aqui os antioxidantes, que é o que a gente dá, né, coenzima Q10, o ácido lipóico, a vitamina B, o resveratrol, a quercetina e outros mais que nós damos para os nossos pacientes já desde jovem, a gente toma desde jovem isso, para poder manter um equilíbrio. Nutrição é importante, mas nem sempre a gente absorve o que quer, então dá uma complementadazinha de forma natural, certo? Depois aqui, outras coisas interessantes é o metil-bru, que na toxicologia a gente usa, a indometacida, que é um anti-inflamatório também, né? O ibuprofeno, desculpe, o MK-831 e o sulindac, que são, eles fazem, são inibidores dos anticorpos antissecretases, né? Na realidade, você ajuda a não ter anticorpos circulantes inflamando o cérebro, né? De uma forma simples isso explicado, tá? É mais complexo. Depois, apesar da doença de Alzheimer apresentar a forma mais comum da demência em idosos, existindo cerca de 35 milhões de pessoas afetadas no mundo, ainda não há estudos concretos demonstrando a eficácia das drogas em uso atual. As hipóteses moleculares da doença mais estudadas diferem a respeito de qual característica fisiopatológica mais importante desse contexto, levando a diferentes conclusões mecanicistas e, consequentemente, a diferentes abordagens terapêuticas. Resumindo, ninguém sabe muito bem uma coisa, né? Tá? É claro a existência de um tempo de indução, quer dizer, o cara vai chegando lá entre o ostracismo científico e a teoria do seu abandono clínico. Nós estamos no ostracismo científico. Por exemplo, apesar da falta de sucesso medicinal das drogas baseadas em plantas colinérgicas, 3 das 4 fármacos atualmente disponíveis para o tratamento da doença têm efeito anticolinérgico. Nós já vimos quais são. Outra abordagem promissora é das drogas híbridas, que tem capacidade de se enquadrar em mais de uma hipótese. Então ela pega 2 ou 3, glutaminérgica, colinérgica e metal. Drogas híbridas. As pesquisas atuais abrangem cada vez mais interdisciplinaridade, combinando estudos químicos, bioquímicos, biológicos, toxicológicos, permitindo uma compreensão mais completa dos mecanismos subjacentes à formulação de terapias mais eficazes para compor um arsenal químico contra a doença que desafia a comunidade científica há mais de um século. Nesse cenário, de acordo com a constante evolução da compreensão da doença e no atual fortalecimento das hipóteses metálica do diabetes tipo 3, compostos desse tipo de ação aparecem ser os mais promissores, tendo como objetivo o tratamento das causas subjacentes e não somente dos sintomas da doença. Então, tratamento preventivo, né? Você vê ali, nós vimos então um resumo, né? Onde estão, o local que está, né? Quais são os sintomas, né? Aqui eu fiz um paralelo entre Alzheimer e Parkinson, são coisas diferentes, só para a gente ter uma ideia, né? E agora, a avaliação geriátrica ampla, então você tem que ver o paciente como um todo, ver os exames.
Você tem que fazer testes cognitivos, aí a psicóloga faz, a psiconeuro, né? Testes psicognitivos, né? Não sei se tem aí, cadê a Amanda? E a ressonância magnética do cérebro. Nós temos um equipamento que parece, uma parceira também tem, que dá uma ideia preventiva, marcando áreas do cérebro que são mais afetadas, é chamado o NLS, que é um equipamento de ressonância não linear, em que você compara as áreas sem invasão. Então você pode fazer um exame antes e depois você manda fazer um exame mais completo. É um pré-diagnóstico, não é? Esse papelzinho tem para todos isso aí? Tem, você pode dar então. Então aqui você vai ver o diagnóstico, né, as áreas cerebrais, tá? Depois você vai fazer o PET scan, que aí a área que está afetada vai aparecer de forma dinâmica, não é? Isso é um PET scan, onde você tem diferentes manifestações, né, do metabolismo. E aqui o tratamento preventivo, que é esse tratamento que a gente faz com onde você tem enzimas e coenzimas minerais dentro de levedura de cerveja, tratar a fermentação, chamado Zero Oxigênio, que logo nós vamos ter aí no Brasil. Eu trouxe o folhetinho de Zero Oxigênio também, não? Tem, Amanda? Trouxemos o folhetinho de Zero Oxigênio? Aqueles folhetinhos? Isso veio da Alemanha, logo que tem aqui no Brasil, já estão fazendo nomenclatura para cá. Depois, toda a parte ambiental, aí nós chamamos a atenção, quem quer falar depois com a Sônia, sobre os nossos detox, não sei se ela trouxe algum detox aí, para o pessoal experimentar, são fórmulas minhas, e colaboração, que a gente tem tido muito bom resultado na desintoxicação a longo prazo, né? São sprays. E depois, o oxigênio ionizado, segundo o professor Engler, para melhorar a capacidade de oxigenação cerebral, melhorando, impedindo a formação da proteína tau. Então, com oxigênio, melhorando o ATP. Então, nós temos um aparelho ali especial que chama oxigênio ionizado, do professor Engler. Você tem a ionização do oxigênio conforme a necessidade. Né? Ali você tem também um aparelho que age no metabolismo, isso são técnicas biofísicas, e a biorressonância, que a gente acha importantíssimo porque ela pode, através da vibração molecular de campos eletromagnéticos, melhorar a comunicação neuronal e quebrar um pouquinho. Nós sabemos hoje, tem um estudo que eu recebi hoje, na Austrália estão usando ultrassom para dissolver as placas amiloides. Começar em ratos, né? Entendeu? Os ratos já estão levantando bandeira contra um monte de político, né? O rato já lembrou qual é o tipo de queijo que ele gosta mais, né? Outra coisa que a gente vai falar, vamos conversar então, já que ele apagou aqui, não sei porquê, que seria, na realidade, o nosso agradecimento pela presença de vocês e dizer que o Alzheimer precisa ser abordado de forma ampla, os estudos estão continuando, nós não queremos fazer experiência científica em ninguém. O que nós queremos é que o nosso paciente tenha um diagnóstico precoce, que tenha um bom acompanhamento e também possa fazer uso dos respectivos tratamentos não medicamentosos, que é o apoio cognitivo, a parte esportiva, a parte nutricional, a parte psicoterapêutica e também o apoio familiar, tanto da família como dos cuidadores que acabam se tornando familiares do nosso paciente de Alzheimer. Eu espero que isso deu uma certa esclarecida, uma certa base do que é a doença de Alzheimer, né? E a gente vai estar à disposição para discutir mais coisas e no próximo mês nós vamos falar de demências reversíveis e irreversíveis. Então, como é que a gente começa a aprender a dar uma ideia da percepção diagnóstica nesses casos. Então, nós temos o nosso cartão ali, quem quiser pode ter, nosso contato, né? Tem também o e-mail. Não uso muito o WhatsApp, não uso muito celular, você sabe disso. E também procurem sempre ler, trazer novidades e também não cair no conto do vigário que você tomando uma coisinha ou outra vai curar o cérebro, gente. Por favor, não entre nessa barraca furada. É complexo, os estudos são muito profundos e o diagnóstico não é fácil. E o triptofano está incluído nas medidas? Triptofano? É. Nós usamos o 5H triptofano, tá? Nós usamos em caso de depressão, em que há uma sensibilidade, né? Quando o paciente tem
necessidade, a gente dá, inclusive, endovenoso também, 5-HTP. Tá? Usando a vitamina D e várias outras coisas. Né? Cada caso é um caso. Primeiro a gente faz as medições, nós temos equipamentos, exames para fazer, e depois disso a gente monta. E não tem coisa que começa a virar assim, fica recorrente, né? Tem que usar o suco verde, tem que tomar o... E a gente fica meio perdido nessa história. Então, para a senhora não ficar perdido, tem que sempre ter o conselho de um médico, que seja clínico, que não seja um médico que faça só propaganda na internet, que fale na internet e não clinique ninguém, ou que fica publicando coisinhas de nutrologia desnecessárias para confundir a população, ou pessoas que têm por trás laboratórios americanos querendo vender procedimentos. Então tem que ser um médico que estuda, que seja independente e que se dedique ao paciente. Já é suficiente. Tá? Então, um bom... Sim? Eu ia perguntar como a medicina antroposófica veio a mais. Como a medicina antroposófica? Então isso a senhora está convidada para a palestra que nós vamos ter lá em Vinhedo, no final de março. Vamos ter talvez em maio aqui. Aí nós vamos falar dos 4 éteres, dos 12 sentidos e da trimembração. É bem complexo. Aqui só em maio. No Espaço Terra. Aí vocês, falando com a Amanda, vocês vão receber essa informação já antecipadamente. E aqui só em maio. Não, aqui nós fazemos o mês que vem, nós estamos em fevereiro. Em março nós vamos fazer, não sei a data ainda, preciso ter a sala disponível, nós vamos falar das demências reversíveis e irreversíveis. Tá? Alzheimer foi essa primeira abordagem. Depois nós vamos falar outras coisas do Alzheimer, né, que é a parte mais detalhada. Né? Aí vamos chamar alguém para falar também da parte cognitiva, da importância, que é o que a Josefa trabalha mais intensamente, e eu trabalho mais a parte clínica, na realidade, diagnóstica. Né? Então, o que a gente quer na realidade é que cada um entenda a importância de cada passo, de cada aspecto e abordar o Alzheimer como um tratamento multidisciplinar. Tá? Interação, uma equipe multidisciplinar. O médico sozinho, ele ajuda, mas ele não faz tudo.